Sabemos que a espiritualidade não pode intervir no livre-arbítrio dos encarnados, mas sabemos que podem intuí-los e ajudá-los. Eu gostaria de saber como que eles atuam quando uma minoria poderosa quer prejudicar uma grande parte da humanidade. Bom, na verdade, uma minoria deseja prejudicar essa grande maioria da humanidade, mas a maioria também tem o poder de reagir a tudo isso sem violência. Então, se existem espíritos querendo prejudicar a humanidade, influenciando um pequeno grupo, e esse pequeno grupo acaba trazendo prejuízo para a grande maioria, é natural que esse grupo que é maior comece a perceber, né, esse tipo de movimentação, e dentro daquilo que seja o razoável do comportamento da criatura humana, a gente se organizar sem violência, sem desamor, e com a compreensão de que eu não posso odiar, fazendo uma, uma articulação para a melhoria do planeta. Agora, as entidades perturbadoras, elas perturbam as pessoas que têm poder desde o começo da história da humanidade. Na história da humanidade como um todo, sempre a pirâmide foi bem fechadinha, pouca gente lá em cima e muita gente aqui embaixo. Era um imperador para um império imenso. Então, havia muita gente em condição de miserabilidade com uma pessoa lá em cima. Então, essa influência exercida sobre os que são os mandatários, os que têm poder sobre os outros, isso acontece desde o começo, desde que a humanidade apareceu, a gente percebe uma influência muito pesada naqueles que têm poder e que eles caem. E aí, eu não quero entristecer ninguém, mas no mecanismo da vida, é muito comum você pegar alguém de baixo, colocar para cima, e esse de cima colocar para baixo, na expectativa da melhoria da sociedade. E quando essas inversões são feitas, os que sobem passam a fazer a mesma coisa que os outros faziam, mostrando que a nossa indignação com o mal não é assim tão profunda, porque quando o poder nos é oferecido, a gente também oprime. Então, é preciso que a roda gire muitas vezes para que a gente comece a ter uma mudança. Então, você vê que a humanidade, ela caminhou aí praticamente a história inteira até chegar no período da Revolução Francesa, para que se imaginasse a possibilidade de uma governança a partir de homens que fossem não nobres. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, 1776, e em seguida a experiência apresentada pela França de um governo que não era um governo de nobres, era um governo feito pelas pessoas. Então, é uma coisa até recente na humanidade isso. Por quê? Porque a gente sempre teve como uma ideia de governança o mandar de alguém sobre um grupo, e sempre houve regimes tiranos bem cruéis. O Nicolas está lembrando aqui que no livro 50 anos depois, a figura de Adriano, que era o imperador, nas últimas páginas da obra, ele aparece reencarnado como um escravo do próprio império que ele teria sido imperador. No livro Senzala, os senhores da fazenda, no final da obra, reencarnam na condição de escravos da mesma fazenda onde eles haviam sido opressores. Então, isso é natural. Agora, nem sempre aqueles que hoje falam que está errado e que gostariam de assumir o poder para corrigir, não são inoculados pelo vírus do poder e se tornam também opressores ao assumirem as posições de mando. É um exercício, né, para a humanidade melhorar. Tem que ter paciência. Sânia, você quer falar alguma coisa? Só lembrando que todos, independente de nós catalogarmos como bons ou maus, todos recebem a proposta do bem, todos recebem a influência do bem.
mas cada um escolhe a quem ouvir, porque no nosso mundo de provas e expiações, temos muitos espíritos ignorantes, moralmente equivocados, que estão nos convidando a muitos erros, mas os que convidam ao bem estão sempre presentes, quem escolhe somos nós. O que aquelas pessoas que se consideram a maioria, que estão do lado do bem, que estão do lado certo, tem que tomar cuidado, como ela falou, é para não aceitar os convites de reações violentas. Muitas vezes é melhor nós, na terra, abrirmos mão e perdermos alguma coisa do que tentar de forma violenta lutar por aquilo e depois perder na vida espiritual.